Obrigado, André. Muito obrigado. Viu? André, já começamos agora, então, a mesa? Ok. Então, estão presentes Samara, Bruno Botelho e Bruno de Miranda. Estão? Eu estou. Ok. Então, sugiro começar já já. O Samara, você é de que universidade? Da Universidade do Porto. Fui criada Porto? no UFMG, mas da UFMG fui para o Porto. Ah, ok. Sim, sim. Então, você estuda com pessoas como Sofia Miguense ou É Charles preto, Travis. sim, Travis está lá também. sim. Ah, ótimo. Muito bem. É um bom ambiente para estudar. Então, sua apresentação, qual o título? É sobre se há o ilemorfismo, se há alguma concepção no De Anima. Eu posso compartilhar a tela? Ah, sim, por favor. Fique à vontade. Vamos começar. Está conseguindo? Ah, sim. Vocês estão vendo a tela? Sim? Ok, então, o título é sobre a investigação sobre a psique e o lemorfismo assimila alguma concepção de mente? É uma pergunta, eu não sei se eu tenho a resposta, ok? É, então, partindo para o segundo slide, coloquei algumas fotografias, eram para ser imagens animadas. Então, vamos imaginar que são seres vivos e que possuem movimento, né? Eu estudo o De Anima, né, e entre outros trabalhos do Aristóteles. Eu comecei a buscar se no De Anima se havia alguma teoria da percepção, era o meu interesse ali, e acabei vendo muito mais coisas, e agora, nesse trabalho aqui, eu vou tentar mostrar se há alguma relação com alguma teoria da mente. O De Anima é um trabalho, um livro do Aristóteles que não há essa separação entre o que é filosofia da natureza, biologia, física, metafísica, digamos, psicologia, né? É sobre coisas vivas mesmo e que tipo de coisa é uma psique que caracteriza a vida, né? E antes disso, antes do Aristóteles, já era dado por garantido que a vida ou a psique era vista associada a outras noções de movimento e de percepção. E por isso a tradução de psique para o latim é ânima, né, que vem da noção de animação. Também foi traduzido para o português alma, mas eu não vou usar a noção de alma porque tem uma carga muito semântica muito carregada. Então eu prefiro continuar usando psique e às vezes alterando por ânima para dar a entender a noção de animação, né? De ser vivo que possui movimento e percepção. A definição da psique pelo Aristóteles começa pelas suas faculdades, e eu não vou entrar na definição dessas faculdades, mas em algum momento eu vou abordar algumas delas. Como a minha pergunta é sobre se o ilemorfismo abarca alguma concepção de mente,
a noção de lemorfismo, que é matéria e forma, né, associada ali. E aí a teoria do Aristóteles, ele insere esse outro par, que é o de potencialidade e atualidade, que é uma tradução um pouco que fica meio sem... Não é muito clara, porque é potenciato também, mas ao mesmo tempo essa noção de potência, ela é traduzida atualmente em alguns filósofos contemporâneos como poderes e capacidades, e atualidade é realmente essa realização desse poder, dessa potência. E a noção de matéria e forma, muita gente acha que é simples no Aristóteles, ou às vezes acha que é muito complicado, porque não entende muito bem o que ele está querendo dizer como forma, porque não é somente o formato, né, da coisa, a forma ali é o arranjo, é a composição, ou seja, não há matéria sem forma para o Aristóteles. Toda matéria possui forma, mas não é no sentido que ela possui um formato, é no sentido que ela tem uma organização, uma composição que a caracteriza tal como é material, assim, nesse sentido. Então, o problema maior ali no De Anima para o Aristóteles é identificar a causa material para o movimento e para a percepção. E já haviam filósofos naturalistas antes dele que ou atribuíam a causa para o movimento, para a percepção, ou em causas materiais, exemplo de Demócrito, que era puramente material e os átomos são movimento, né? Então é puramente material, ou causas incorpóreas, que também noções dualistas, eu citei o Descartes, mas é só para dar ideia que filósofos que buscam entender a causa para o movimento e para a percepção a partir de causas não materiais, né, digamos, mais incorpóreas. O problema é que a teoria do Aristóteles, ela parece muitas vezes ser contraditória, porque ao mesmo tempo que ele quer apontar que toda forma, ou seja, todo... Alô? Oi, tá me escutando? Sim. Posso continuar? Sim. Ok. Toda forma é material, ao mesmo tempo, toda composição. A forma é melhor entendida como funcionalidade, mas ao mesmo tempo com o arranjo harmônico da matéria. Então, Aristóteles também parece apontar que o movimento não possui causa material, porque ao dividir a psique por várias faculdades, ele inclui essa noção de decisão e pensamento, que cai numa faculdade diferente, e parece ser uma causa não material. Isso fica um pouco duvidoso, mas é o problema da teoria dele também. Então, é nesse momento que eu escrevi aqui que muitos intérpretes apontam contradição na investigação aristotélica, pois o autor não assume que a unidade da psique seja puramente materialista, porque justamente pela dificuldade de entender as causas do que seriam a decisão e o pensamento. Decisão a gente pode entender como intencionalidade, pensamento também a capacidade de racionalizar, se é que a gente pode entender assim. Então, ao mesmo tempo, Aristóteles parece rejeitar um materialismo totalmente reducionista, mas ele vai insistir que a substância formal é material, ou seja, o arranjo composicional da matéria tem que ser necessariamente material. Eu aponto um pouco aqui o professor Alfredo Pereira Júnior, parece que ele vai para um tipo de materialismo composicional. Eu espero que eu esteja correta na interpretação da teoria dele. Ele não está aqui para se defender, mas é mais ou menos nesse sentido, porque dá para tirar bastante teorias ali
da teoria aristotélica, e nesse sentido parece que ele abarca também essa noção de materialismo composicional, e parece que é nessa direção que o professor Alfredo Pereira vai. Por outro lado, também a forma é necessariamente material, mas ela é captada de forma inteligível, né? Então, quer dizer, isso já está em Platão, no sentido que toda composição da matéria adquire certas funções, digamos, e essas funções são captadas de forma inteligível, né? O Aristóteles dá um exemplo simples da composição de um martelo, por exemplo, entre, né, uma certa composição de madeira e aço que cria um artefato, mas a forma não é simplesmente o formato ali, é o que se pode fazer com aquele artefato, e né, é o telos daquele artefato, digamos. Mas isso também, a gente não está falando, não é só de artefatos, a gente está falando de organismos vivos, né? Então, a noção de forma é o que caracteriza tal, é o que é importante na caracterização da psique, né? Então, tal organismo é o que é porque é uma psique. Então, a primeira causa é a causa formal. Por isso que fica mais difícil explicar o que é a causa, mas alguns autores, eu já vou partir para isso, já indicam que a forma é um tipo de funcionalismo, que é o que defendeu Nussbaum, Putnam. Então, essa composição, né, que caracteriza a psique como formal e causa primeira, já falei dessa composição, desse arranjo, que é uma certa harmonia, ou não sei essa noção de harmonia, porque toda composição, se funciona de algum modo, né, dá uma ideia de harmonia, mas não sei se seria essa a ideia, mas... Então, a forma e a função têm propriedades materiais e resultam em comportamento, né? E aí é um dos problemas também da teoria aristotélica, porque, de algum modo, ele tem um telos ali, né? Então, quer dizer, cada órgão, cada organização ali vai para alguma ação, tem potência para alguma ação e atualiza essa ação, né? Então, dá a ideia de telos, de design, mas, ao mesmo tempo, não vejo que haja alguma indicação que esse telos ali apontaria para alguma teoria da evolução, porque até mesmo a gente já vê atualmente que essa noção de evolução já não é tão aceita, né? Porque o que funciona, o adaptado é o que fica, é o que permanece, não necessariamente o que foi melhor, né? A ideia de evolução, se é que vocês entenderam o que eu quis dizer, mas é isso. A gente pode depois nas perguntas tratar mais disso. Então, a forma e a função explicam as propriedades e comportamento, e é por isso que muitos intérpretes de Aristóteles já apontam para um funcionalismo ali, e também dá para tirar teorias representacionalistas ali, porque ele aponta que perceber é alterar, receber a forma sem a matéria, né? Então, também dá uma ideia de representação, e essa parte da potencialidade e atualidade da realização também lida com noções que não são ainda muito tão claras, que é a noção de energia ou de intelecto ali, porque é o gap, né, explanatório ali, a noção de energia, se a gente for parar para pensar, que é o que atualiza o movimento ali de vários seres vivos, a gente ainda não tem claro o que é a noção de energia, ou também de intelecto entra a noção de intencionalidade, a gente ainda não tem muito o que faz, né, essa intenção.
Então, ainda deixo algumas perguntas. A teoria ilemórfica, que é associada a esses dois pares, né, matéria e forma, potencialidade e atualidade, assimila a explicação para estados mentais? Outra pergunta, Aristóteles rompe com o materialismo e dualismo? E aí agora eu vou sinalizar para algumas possíveis respostas. Então, a teoria aristotélica, pelo que eu estou percebendo, entendendo, ela parece oferecer uma boa resposta de que tipo de coisas são os estados mentais. Parece simples pensar que potencialidade e atualidade indicariam estados mentais, mas para mim faz todo sentido. Inclusive, eu coloquei a noção de intencionalidade, que é muito usada, né, na fenomenologia. Para mim, é essa relação aí de potencialidade e atualidade. Mas também descreve estados mentais em termos não totalmente mentais, porque muitas descrições aristotélicas, às vezes, ele frisa muito só nas descrições, na parte fisicalista, e aí que tá, parece que ele deixa claro que não há essa divisão entre o que é físico e psicológico, mas aí a gente ainda não tem as respostas ainda para delimitar isso, né? Parece que é... Então, outro insight, a noção de substância formal esclarece que estados mentais não podem ser identificados totalmente com estados materiais, porque parece que a composição ou a harmonização que caracterizaria a forma, o fato dela estar funcionando, às vezes isso não quer dizer que sejam estados mentais, às vezes pode parecer apenas estados materiais. Ok, não sei se ficou muito claro, mas eu vou passar. E ele oferece também exemplos de comportamentos mentais a partir das faculdades que, de algum modo, apontam para uma gradação, né? Então, quer dizer, ele vai mostrando todos os... faculdade nutritiva, faculdade perceptiva, imaginação, fantasia, memória e decisão, pensamento, e parece que ele vai colocando uma gradação, né, entre as faculdades, e por isso que talvez parece que ele, a meu ver, né, e aí a faculdade intelectiva que ele atribui ao homem seria uma faculdade que ele dá só para o homem, mas ao mesmo tempo eu percebo que na descrição dos comportamentos mentais ou dos seres vivos, parece que dá para atribuir para vários seres vivos esses comportamentos mentais. Então, esse que fica o problema ali. Então, Aristóteles também tenta capturar o elemento representativo dos estados mentais, igual eu já falei, a percepção é a alteração pela captação da forma sem a matéria, ou seja, a gente capta é boa, né? Mas a gente percebe o que se fazer com algo a partir da forma. Aristóteles também não separa essa interação física da psicológica, mesmo quando ele está lidando com noções de fantasia, né, que poderia ser associado com alucinação, ou imaginação. Ele está sempre mostrando que essa relação com o físico ali. Há também o problema da teoria tentar identificar que o comportamento de seres vivos podem ser caracterizados de modo semelhante aos que observamos e identificamos como estados mentais. Eu coloquei o Oliver Sacks aí porque eu estava lendo ele agora no último verão e percebi isso nessa relação com a teoria aristotélica, porque parece que vários animais poderiam ser atribuídos e comportamentos que a gente vê nos seres vivos poderiam ser atribuídos com
como comportamentos mentais. E aí, por isso que a teoria do Aristóteles é muito ampla e, ao mesmo tempo, se a gente quer especificidade do que é a mente de um humano, aí a gente já precisa ir para, sei lá, tratar disso mais especificamente, não sei de que forma, mas porque, igual no livro, se alguém tiver oportunidade de ler esse livro do Oliver Sacks, ele explica que dá vários exemplos de vários cientistas, inclusive de observações de seres vivos, que poderiam ser caracterizados como comportamentos mentais, que são desejo, estados mentais parecidos. Então, quer dizer, o que a gente vai definir como o que é mental? Entendeu? Esse que é o problema. E eu estou percebendo isso na teoria aristotélica. Então, a conclusão muitos não entendem bem o que Aristóteles pretendia, principalmente para ele usar os exemplos do martelo para explicar a noção de forma, parece simples demais, as pessoas acham muito simplório demais, não tem nada a ver com a complexidade do ser humano, mas eu acho que estão subestimando o que ali ele quer dizer. Então, há muita incompreensão perante a teoria, como se ela não pudesse dizer nada atualmente, mas para mim diz muita coisa para atualmente. E aponta que muitos dos problemas não são respondidos exclusivamente nem por teorias fiscalistas ou psicológicas apenas, né? Então, essa é a riqueza da teoria dele, não é essa separação, mas por isso talvez fique mais complicado. Então, a sua teoria indica a não separação do que poderia ser identificado como comportamento mental, separado do restante da natureza, por isso fica muito amplo, e aí a gente meio que confunde o que então vai ser caracterizado como mental. Então, o que o homem tem de especial que os outros animais ou até as plantas não têm, né? Então, aponta também a importância de identificarmos o que a gente caracteriza como estado mental com o comportamento, mas ao mesmo tempo a gente quer atribuir a agência, não é isso que a gente quer, ou não sei, ou identificar se existe ou não. Então, esse é o desafio e também demonstra a semelhança de comportamentos dos seres vivos que poderiam ser considerados mentais, porque são semelhantes aos nossos comportamentos, e ao mesmo tempo distingue e assim obriga a gente a considerar as diferenças das capacidades, que aí é a teoria ilemórfica associada aos outros pares de poderes e atualizações ali entre dessas capacidades. Então, acho que o ponto principal é a gente, a partir da teoria aristotélica, é perceber essas diferentes e ver o que a gente tem de diferente, então, dos outros seres vivos, né? Então, é isso. Eu quero agradecer a oportunidade de apresentar meu trabalho aqui nesse colóquio. Estou muito feliz. Muito obrigada a todos. Muito bem, Samra. Eu gosto pessoalmente de Animar, né? Porque é uma obra que, puxa, determinou toda uma tradição, né, de interpretação, suscitou várias complementação, né, como particularmente na Idade Média, e a gente vê pessoas como Martha Nussbaum e Hilary Putnam se envolver a defender que é uma forma de funcionalismo avant la lettre, e Miles Burney, que responde não pode ser, porque não tem a mesma concepção de matéria do que a gente. Então, é um debate que continua aí. Qualquer novo olhar sobre esse livro parece que pode revelar surpresas. Então, vá a fundo com essa pesquisa. Muito bem, então vamos continuar com Bruno
Bruno Botelho Braga, que está lá. Muito bem, Bruno, da UFMG. Qual o título de sua apresentação, Bruno? Olá, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, talvez pode falar um pouquinho mais perto do microfone. Agora, como é que está o Isso. som? Melhorou. Beleza? Então tá. Eu sou Bruno, então, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou doutorando da UFMG e a minha pesquisa recentemente tem ido para um caminho de explorar a natureza do prazer, da dor, e especificamente as implicações normativas disso, né? A relação com desejo, relação com juízos, crenças e também implicações que essas teorias sobre a natureza do prazer têm para teorias de satisfação do desejo, teorias hedonistas, né? Então eu vou compartilhar a tela aqui rapidinho. Vocês conseguem ver? Sim. Vocês estão vendo? Então tá. Deixa eu colocar rapidinho, tela cheia aqui. Tá, então o título da minha apresentação é A Teoria Dimensional do Prazer, de Shelley Kagan. Eu já apresentei esse trabalho, até agradeço a comissão por ter deixado eu fazer uma troca, né, de última hora do tema, mas eu quis apresentar esse trabalho de novo, porque eu já tinha apresentado ele em outro momento, e são algumas críticas minhas à teoria de Shelley Kagan, né, da teoria dimensional, e a partir de algumas críticas que eu recebi e alguns comentários, eu fiz uma reformulação, né, alguns problemas, algumas dificuldades na minha crítica. Então, essa teoria dimensional do prazer, ela foi desenvolvida por Shelley Kagan num artigo seminal dele, de 92, que é o artigo The Limits of Well-Being, né, os limites do bem-estar. Ali o interesse dele, como o título sugere, né, fazer uma dialética assim, bastante rigorosa de implicações de teorias do prazer e teorias do desejo sobre teorias do valor. Então, logo no começo, ele discute o hedonismo, né, ele parte do hedonismo, e também de uma concepção de prazer. Ele vai tentar desenvolver uma concepção de prazer, né, fazer uma análise do conceito de prazer, que evite alguns modelos tradicionais já, né, modelos fenomenológicos e motivacionais, como eu vou explicar já em seguida. Então, meu objetivo aqui, principalmente, é fazer uma descrição dessa teoria do Kagan, né, vou tentar fazer essa descrição mais rápido possível para poder passar para as críticas. E o meu objetivo geral é tentar mostrar se o que o Kagan cumpre realmente o que promete, né? O que ele promete. Se ele promete que a teoria dele vai ser uma via realmente original e alternativa aos modelos fenomenológicos e motivacionais do prazer. Eu vou tentar argumentar aqui que não, que a teoria dele não consegue ser uma via original e ela acaba sendo, e ela pode ser reduzida a um modelo fenomenológico. Além de uma outra crítica também, que é mostrar que o modelo fenomenológico dele, veja bem, eu não sou contra o modelo fenomenológico, pelo contrário, é um modelo que eu acredito que é mais defensável e é o modelo que eu defendo. No entanto, eu acredito que o modelo, que a teoria como proposta por ele, né, e uma maneira como ele tenta explicar esse modelo, a partir de algumas analogias, é bastante insatisfatória, né? Então, a minha hipótese é que a teoria de Kagan, por conta de sua ineficiência informativa, por conta justamente da sua imprecisão, das analogias que ele propõe, e a redutibilidade a um modelo puramente fenomenológico, não é uma via original alternativa aos modelos mencionados, né? Então, aqui eu vou primeiro caracterizar a teoria, né, do Kagan, e depois, no final, passar a duas críticas, né, ao que eu faço a teoria dimensional. Bom, primeiro, só para a gente entender, né, o que o Kagan está fazendo? Primeiro, ele vai descartar teorias fenomenológicas e teorias motivacionais, né? Eu não vou ler os trechos, né, mas vou dizer basicamente o que ele está propondo. Ele está querendo dizer que o prazer não é um tipo de um estado mental, uma experiência, ou seja, um tipo de alguma coisa, um componente, ou algum tipo específico de componente. Ou seja, o prazer não é um objeto, segundo Kagan, né, como teorias fenomenológicas e motivacionais propõem. Teorias fenomenológicas, em geral, propõem que o prazer deve ser analisado em termos de como nós nos sentimos com relação às experiências, né? Então, teorias fenomenológicas propõem, por exemplo, nós temos teorias monistas, né, que vão dizer que
o que faz com que uma experiência seja prazerosa é que essa experiência envolva algum tipo específico de sensação, seja uma sensação distintiva, causada pela experiência, né? Que pode ser isolável, digamos assim, a gente pode isolar essa sensação, identificar ela, ou um tom hedônico, né? Que é uma espécie de aspecto da experiência que se sobrepõe à experiência, né? Ou a gente tem teorias pluralistas também, né? Que vão tentar propor que teorias fenomenológicas pluralistas, que vão dizer que o prazer, na verdade, não se reduz a um único tipo de sensação, mas vários tipos de sensações, ou seja, então o prazer seria algo de heterogêneo, né? Seriam vários tipos de sensações distintas e irredutíveis umas às outras, né? Então, portanto, cada experiência que nós temos, das mais distintas possíveis, gerariam tipos distintos de sensações, né? Então, o que o Kenkan está negando ele está negando justamente que o prazer possa ser definido em termos de uma propriedade, de alguma coisa específica, de um objeto específico, envolvendo a sensação, envolvendo a experiência. No entanto, ele quer dizer que, embora esse seja o caso, nem por isso a gente precisa apelar para teorias motivacionais, que, contrariamente às fenomenológicas, sustentam que experiências prazerosas são prazerosas porque são desejadas, né? Analisando o prazer aqui, em última instância, em termos de algum tipo de desejo, né? Então, o que ele propõe é uma via alternativa entre essas duas teorias. Portanto, o prazer não é nem uma sensação, um tipo de sensação, nem necessariamente também um desejo, de modo que uma experiência seria prazerosa se ela fosse desejada, né? Ele quer algo entre essas duas coisas. O que ele vai propor, então, de início, é como é que a gente pode entender o conceito de prazer em termos de não um objeto, né, mas um aspecto ou uma dimensão. Então, ele vai propor uma analogia com o conceito de volume em meio a experiências sonoras. Então, o que ele diz é o seguinte: tal como o volume é uma dimensão de intensidade através da qual, ou mediante a qual sons podem variar, ou seja, seria um aspecto, uma dimensão quantitativa de sons, o prazer seria uma dimensão mediante a qual estados mentais poderiam variar. Ou seja, o prazer não deve ser entendido como um objeto, mas como uma espécie de dimensão, um aspecto ou uma grandeza, né? Uma grandeza de avaliação, tal como o volume é uma grandeza de avaliação de sons. Então, o prazer seria uma espécie de dimensão quantitativa através da qual os estados mentais poderiam variar, né? Para tentar informar esse conceito de dimensão, porque, olha, a gente pode pensar vários tipos de dimensões através da qual uma experiência pode variar, né? Então, o que ele propôs é algumas condições para a experiência prazerosa. Primeiro momento, parece sugerir que aqui está toda a teoria dele, né? Porque normalmente quando a gente faz algum tipo de teoria sobre o que é o prazer, a gente propõe certas condições, né, necessárias, suficientes, para dizer em que consiste uma experiência prazerosa. No entanto, ele vai partir dessas condições e esse não vai ser o final dessa teoria, ele vai tentar partir dessas condições para informar um conceito de dimensão. Então, ele vai propor aqui que uma experiência E, que ocorre num momento T na pessoa P, é prazerosa, se e somente se esse sujeito P tem um desejo em T que E ocorre em T. O que isso quer dizer, né, em termos menos formais? Uma experiência vai ser prazerosa se um determinado sujeito tem um desejo imediato e contemporâneo por essa experiência, né? Um desejo imediato, aqui e agora, nesse exato momento, por essa experiência. No entanto, né, se ele ficasse apenas com essa primeira condição, a gente teria uma teoria puramente motivacional, né? A gente estaria dizendo que uma experiência é prazerosa porque é desejada. Então, ele quer evitar esse caminho da teoria motivacional. Então, ele vai propor, né, uma adição, uma segunda condição, que é que esse desejo imediato contemporâneo por essa experiência seja uma resposta às qualidades fenomenológicas dessa experiência, ao qualia positivo dessas experiências, né? Tentando aqui compatibilizar uma parte, uma condição de uma teoria motivacional e uma condição normalmente utilizada pelas teorias fenomenológicas, né? A questão é que se ele ficasse apenas aqui, nesse desenvolvimento dessas duas condições, ele teria um problema de que ele estaria simplesmente combinando duas teorias de uma maneira muito bruta e improdutiva, né? A gente teria aqui simplesmente uma soma de condições das duas teorias, o que faria com que a teoria dele herdaria todos os problemas das duas teorias. Então, ele está ciente disso, então ele tenta pegar essas relações possível relação entre desejo e fenomenologia positiva, né, para propor e informar um conceito de dimensão. E aqui
aqui a gente encontra a definição própria dele do que é o prazer. O que ele quer dizer, então? O prazer, então, a gente já viu que é uma dimensão, né? Uma grandeza quantitativa através da qual experiências podem variar. Então, uma experiência vai ser prazerosa quando essa experiência puder ser mensurada ou hierarquizada quantitativamente, né? Mas qual é exatamente essa dimensão quantitativa? É quantitativa com relação a quê? Né? Qual é, a intensidade de quê que está sendo medida? Então, ele vai tentar fazer essa relação com o âmbito conativo, né? O âmbito do desejo. E o que ele vai propor é, portanto, o prazer é uma dimensão conativa de hierarquização de experiência. Portanto, uma experiência prazerosa, nós sabemos quando temos uma experiência prazerosa, ou melhor, o que constitui uma experiência prazerosa, é quando essa experiência é capaz de ser hierarquizada com relação a outras experiências, ou mensurada individualmente, quantitativamente, né, em termos de uma intensidade, em proporção à intensidade do desejo gerado por essa mesma experiência, né? Porque, como nós vimos, o desejo ele não é um desejo independente, ele sempre se reporta em termos proporcionais à intensidade da fenomenologia dessa experiência. Então, uma experiência prazerosa vai ser aquela experiência que puder ser hierarquizada, mensurada, em termos quantitativos, numa intensidade proporcional ao desejo. No entanto, essa intensidade do desejo ela é uma espécie de condição heurística ou epistemológica. Ou seja, nós identificamos que estamos tendo uma experiência prazerosa quando percebemos que podemos hierarquizar essas experiências de acordo com a intensidade do nosso desejo por elas. No entanto, esse desejo é só um indicativo, um sintoma, né? É só um indicativo, uma condição heurística, né? Epistemológica. Não é ele próprio constitutivo dessa experiência prazerosa. As minhas críticas aqui vão em duas direções, né? Em primeiro lugar, eu tento mostrar que a analogia que ele faz entre experiência prazerosa e experiência sonora é imprecisa, né? Ora, esse argumento, né, obviamente, essa desanalogia por si só não seria um argumento fatal, né? Porque, obviamente, talvez nós pudéssemos desenvolver alguma outra analogia, né? Melhor. No entanto, dado que o modelo dele, como eu vou mostrar depois, ele é redutível a um modelo puramente fenomenológico, me parece que se a única explicação para como funciona esse modelo fenomenológico é a partir dessa analogia, então a teoria dele perde muito do seu potencial explanatório, né? Se torna uma teoria bastante pouco informativa. Então, vejamos aqui, né? Eu tentei construir um gráfico fazendo um paralelo dessa analogia que ele propõe. O que eu quero mostrar de desanalogia é o seguinte. Quando a gente tem uma experiência prazerosa, essa experiência prazerosa tem uma intensidade, né? Essa experiência ela pode ser medida de uma maneira a partir da intensidade que ela possui. Essa intensidade normalmente é definida em termos de edons, né? Pelos hedonistas. Uma experiência sonora, por sua vez, também, como nós vimos, é o volume, que é a medida de intensidade dessas experiências, né? De sons propriamente ditos. Então, o que eu quero mostrar aqui é que, no caso da experiência prazerosa, quando o volume chega a zero, quando a intensidade dessa experiência prazerosa chega a um grau zero, né? Por exemplo, nós estamos imersos em alguma experiência prazerosa qualquer, né? E essa experiência vai perdendo a sua intensidade ao longo do tempo. Quando essa experiência tem essa intensidade reduzida a um marco zero, essa experiência prazerosa, ela perde o predicado de ser prazerosa e ela se torna meramente uma experiência, sem qualquer qualificação hedônica relevante, né? Por exemplo, eu estou no banco da praça contemplando uma série de coisas que está acontecendo num parque onde eu estou, né? E estou tendo uma experiência prazerosa com isso. Quando essa intensidade é reduzida a zero, essa experiência deixa de ser prazerosa, mas eu continuo ainda inserido na experiência de estar sentado no banco da praça, contemplando os objetos ao meu redor. No entanto, essa experiência deixa de ser prazerosa. No entanto, isso não ocorre com a experiência sonora, né? Vejamos, olha, supomos que nós estejamos inseridos num contexto, por exemplo, de uma experiência sonora, como por exemplo, nós estamos num teatro, por exemplo, contemplando uma peça de música clássica. Em algum momento, essa peça vai ter várias flutuações de intensidade, né? Vai ser mais intensa, menos intensa, vai ter seu volume maior ou menor. Em algum momento, por exemplo, a gente pode imaginar a orquestra parando completamente, né?
parando no meio da peça, justamente para gerar aquela sensação, né, de expectativa, resolução de expectativas e criação de expectativas que acontece no meio de uma peça musical. No entanto, parece bastante intuitivo supor que quando a gente está num volume reduzido a zero numa experiência sonora, tem um volume reduzido a zero e está num silêncio, digamos assim, ainda é bastante intuitivo dizer que a gente está incluído numa experiência sonora. Ou seja, quando a experiência sonora tem o seu volume reduzido a zero, ela não deixa de ser uma experiência sonora por completo, né? Ela continua sendo uma experiência sonora. Se nós entendermos sonoro por exemplo, algo como sonoro aqui como relativo ao contexto auditivo. Olha, quando nós estamos em silêncio, o silêncio nada mais é do que uma ausência de quê? De som, e não uma ausência de cheiro, uma ausência de tato, uma ausência de outra coisa. Então, quando nós pensamos como relativo ao contexto auditivo, faz bastante sentido dizer que mesmo quando uma experiência sonora tem seu volume reduzido a zero, ainda temos uma experiência sonora, né? O silêncio como ainda uma experiência sonora, porque ainda é uma experiência relativa ao contexto auditivo. Então, por conta disso, há uma desanalogia aqui, né? No caso da experiência prazerosa, quando tem sua intensidade reduzida a zero, a experiência perde seu predicado de ser prazerosa. Quando a experiência sonora tem seu predicado, tem a sua intensidade reduzida a zero, ela continua sendo uma experiência sonora completa, né? E um segundo ponto de desanalogia é com relação a uma que eu chamo de continuidade, continuidade da valência, digamos assim, dos valores positivos e negativos, não é, de prazer e dor. Se a gente continuar inserido nessa experiência que eu citei, né, experiência de estar no banco da praça, contemplando a natureza, se a gente inserido nessa experiência e essas coisas que estão acontecendo começarem a, por exemplo, me causar um certo desconforto, a mesma experiência, portanto, pode ser prazerosa, ter essa intensidade reduzida a zero, deixar de ser prazerosa e passar a ser uma experiência dolorosa. Ou seja, a mesma experiência ela tem um grau de contiguidade de uma valência positiva para uma valência negativa. A mesma experiência pode passar por todos esses graus, né, ao longo da sua intensidade. No entanto, no caso de uma experiência sonora, isso também não acontece. Quando aí uma experiência sonora tem o seu volume reduzido ao zero, não há valores negativos de som. Não existe um valor negativo ou uma continuidade que vá para valores negativos, né? -1, -2, -3 em termos sonoros. Isso não existe. Quando o volume chega a zero, há uma ausência de ondas acústicas, né? E não há um valor negativo para onde essa experiência possa, né, ir em direção. Então, a meu ver, existem esses dois pontos de analogia aqui entre essas experiências, né? Uma desanalogia no marco zero de intensidade e uma desanalogia em valores negativos, né? Então, a meu ver, com isso a teoria do Kagan perde bastante, né, da sua explicação. E o segundo ponto, que a meu ver é uma crítica mais forte, mais fatal, assim, nessa teoria, é que a teoria de Kagan pode ser reduzida a uma teoria puramente fenomenológica, justamente o contrário do que ele queria, né? Ora, recapitulando, né? Uma experiência prazerosa, em termos de uma dimensão, como ele quis, é uma experiência capaz de ser quantitativamente hierarquizada, em termos positivos, proporcionais à intensidade do desejo gerado por essa mesma experiência. A questão é que o Kagan, a todo momento, ele tenta construir uma linguagem para definir experiências prazerosas, e tentando evitar usar uma linguagem de propriedades e componentes, né, que é a linguagem utilizada por teorias fenomenológicas e motivacionais, dizendo que uma experiência prazerosa é a experiência que possui a propriedade de ser desejada ou a propriedade de ser sentida, né, para não cair nessa ideia de que o prazer seria algum tipo de alguma coisa, né? Então, no entanto, a meu ver, a gente pode simplesmente reescrever, reformular a concepção dele de experiência prazerosa em termos de uma propriedade. Então, a gente poderia dizer, uma experiência prazerosa é aquela que possui a propriedade de ser passível de ser quantitativamente hierarquizada, em termos positivos proporcionais à intensidade do desejo gerado por ela. Ou seja, uma experiência prazerosa é aquela que possui a propriedade, né, de ser mensurável, hierarquizável, né, quantitativamente, em termos positivos, né, proporcionais à intensidade do desejo que essa mesma experiência gera no agente. E mais ainda, quando a gente reescreve,
né, essa linguagem que o Kagan propõe, em termos de uma experiência prazerosa, em termos de uma propriedade, a gente pode fazer duas perguntas, né? Afinal, por que essa experiência é positiva? Ora, o que faz com que essa experiência seja positiva? O próprio Kagan diz que nós desejamos as experiências sempre em uma resposta ao qualia positivo dessas experiências. Então, o que faz com que uma experiência prazerosa seja positiva? Porque ela é fenomenologicamente agradável, né? Isso ele mesmo aceita e não nega. O problema é que ele queria algo de compatível, algo de intermediário entre essas duas teorias. No entanto, quando a gente pergunta por que ela pode ser hierarquizada, afinal? Ora, por causa da intensidade da sensação. Essa é a resposta. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que, em última instância, quando a gente faz essas perguntas sobre a experiência prazerosa, todas as respostas levam em direção a um elemento constitutivo puramente fenomenológico. Ora, o que faz com que uma experiência seja positiva é porque ela é fenomenologicamente agradável, né? Porque ela possui um qualia positivo. Mas agora, por que ela pode ser hierarquizada, né? O que o Kagan tentaria propor, o que ele tentou propor, é que a hierarquização da experiência depende da intensidade do desejo, né? A gente mede e mensura e hierarquiza experiências pela intensidade do desejo dessas experiências que nós temos por elas. No entanto, a intensidade do desejo nada mais é do que uma resposta ao qualia dessa sensação, ao qualia fenomenológico dessa mesma experiência. Então, em última instância, a intensidade do desejo nada mais é do que só uma resposta à intensidade da sensação. Então, a intensidade do desejo nada mais é do que uma condição heurística, como eu falei, que apenas nos demonstra, nos indica que nós estamos tendo uma experiência prazerosa e em que intensidade. No entanto, na medida em que esse desejo é uma resposta à sensação e à intensidade da sensação da experiência, em última instância, é a intensidade dessa sensação que é constitutiva da capacidade de hierarquização dessa própria experiência. Então, veja, em última instância, a teoria dele não tem nenhum elemento conativo, desiderativo ou motivacional. Ela se reduz puramente a um elemento fenomenológico. Não há nada ali que não seja puramente fenomenológico, que está fazendo todo o trabalho, tanto na valência da experiência, quanto na própria capacidade de hierarquizar essa experiência, né? Então, a minha conclusão é que, por conta da ineficiência informativa da teoria do Kagan, né, por conta dos problemas que eu tentei demonstrar através da sua fenomenologia, né, por conta da ineficiência informativa que eu tentei mostrar a partir do meu argumento da desanalogia, e principalmente por conta da redutibilidade do modelo fenomenológico, a teoria dele não é uma via original alternativa às teorias fenomenológicas e motivacionais, né? Então, em última instância, para meu ver, a teoria dele não tem nenhum ponto positivo nesse sentido, porque existem teorias fenomenológicas muito mais desenvolvidas do que essa, e com analogias muito mais precisas, explicações muito mais precisas, né? Então, era isso. Meu argumento era mostrar que a teoria do Kagan não era uma via alternativa a esses dois modelos, mas, obviamente, meu argumento não tem por objetivo renegar a teoria fenomenológica, né? Até porque eu defendo a teoria fenomenológica, eu não defendo, o que eu sou contrário ao modelo fenomenológico proposto por Kagan, né? Então, era isso, minha apresentação. Muito obrigado e espero que tenham entendido, né, nesse tempo, se eu conseguir me fazer claro nesse tempo, né, nesse tempo curto, e eu aguardo questões, né, o que vocês acham sobre o meu argumento, né? Obrigado. Muito bem, Bruno, obrigado. Vamos proceder como anteriormente e passar para Bruno de Miranda Moura, da Universidade Federal São João del Rei. É isso? Ok. Se o microfone não está funcionando, tem que... Você ativou o seu microfone?
Não está funcionando, ainda não. Ô, Bruno, ó, ó, olha as configurações. Você está ouvindo, né? Faz sinal aí. Sim, estou ouvindo. Tô ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Agora estamos. Não, não. Não. Você mutou aí. Ah, tá. Alô? Agora tá, certo. Agora sim? Ok. Eu acho que as configurações do outro congresso ficaram no Zoom, as coisas. Muito bem. Boa tarde. Ok. Boa tarde. Meu nome é Bruno e o nome da minha apresentação é Acrasia e Autocontrole. Como a Samara, eu também gosto muito de Aristóteles e uma das inspirações para eu estudar esse tema é o Aristóteles. Devido à graduação, foi uma paixão de verão. Um dos últimos semestres eu comecei a ler de forma viciante e eu encontrei na acrasia um tema que eu queria investigar. Eu queria saber se existe mesmo acrasia e toda a relação com Aristóteles e Platão, tudo aquilo. E aí um dos meus professores de graduação me incentivaram. E, de um lado, a gente tem Sócrates, né, que fala que a acrasia não existe, se a razão decide uma coisa, ela vai seguir, logo assim, impossível. E o Aristóteles, após isso, vem com uma classificação que eu acho fenomenal, a partir do livro 4 do Ética Nicômaco, falando, olha, talvez existam algumas formas, alguns níveis de comportamento em relação sujeito-objeto. Então, às vezes, alguém pode querer beber um copo de vinho e tá com a melhor decisão a ser tomada, mas aí fala assim, acho melhor não tomar. E faz do mesmo jeito, né? Então, vou compartilhar aqui minha apresentação, já esquecendo. E aí eu vou começar. Tudo certo? Beleza. Então, o debate inicial sobre a acrasia começa com a Sócrates, igual eu falei, e o Aristóteles vem questionando essa questão em relação a isso, coloca algumas classes como continente, incontinente, e são as duas disputas, e fala, olha, talvez a acrasia exista sim, e exista em algum momento o agente realizando a ação acrática como posse em algum momento da melhoração. Só que devido a alguma questão, que ele vai falar no Ética Nicômaco, ele opta pela via crática. Só que essa questão, em alguns momentos, era retomada durante a história da filosofia, e quem trouxe com muita força foi o Donald Davidson, que levantou a questão sobre se não tem como provar a existência da acrasia, provando que há uso do aparelho racional dos agentes. Então, ele vai começar a realizar algumas questões a partir de algumas negações do tipo, ao fazer B, um agente age incontinentemente somente se o agente faz B intencionalmente, o agente acredita que é uma alternativa de ação A aberta para ele, e o agente julga que, considerando todas as coisas, será melhor fazer A do que fazer B. Então, essa é a clássica a definição de acrasia, e o Davidson, durante o seu texto How is the Weakness of the Will Possible, ele vai falar que essa questão ela foi renegada muitas das vezes devido a toda a questão moral envolvida, né? Então, tipo, ele defende que não é um debate sobre o que é certo ou errado no contexto moral, mas sim no contexto racional, né? Então, se A é melhor que B, então por que eu não faço A? Então, essa é a grande questão. O problema da irracionalidade. O Davidson acredita que a melhor expressão para é quando existem dois pares, por exemplo, de razões, de avaliações. Então, eu estou prestes a decidir algo. E eu julgo que a opção A de avaliações que eu tenho é a melhor a se fazer, então eu vou tomar aquilo como essencial para a minha ação, para a minha decisão. Só que durante o meu julgamento, eu opto por B, que era o conjunto de ações que tinham menos valor e que não era melhor, e eu sabia disso, né? Algo bem aristotélico, mas o Davidson justifica isso como se fosse uma cena de teatro, como uma peça de teatro.
onde o ator está contracenando e ele está com o texto na cabeça, o texto correto, e em algum momento ele fala, olha, talvez eu vou mudar o rumo da peça e vou decidir por isso, né? Então ele continua usando parte do aparato racional, mas acaba decidindo por algo que não era a melhor decisão. Né, nas minhas investigações da minha dissertação, eu enxerguei uma noção de autocontrole que o Davidson coloca para justificar justamente por que a acrasia é possível, né? Porque alguns dos autores pós-Davidson da década de 70 argumentaram que a acrasia não existia ou que não passava de mais uma ação entre tantas. E o Davidson fala justamente isso. Olha, a acrasia existe justamente por isso, porque essa troca de justificativas que nós fazemos que possibilita isso. Só que ele não ele opta por defender que a irracionalidade é um das responsáveis pela ação acrática, não totalmente o aparato racional. Então, ele deixa a entender que se o agente usa o aparato racional de forma correta, ele não vai cometer. Mas, se por algum momento há algum tipo de irracionalidade no julgamento, a acrasia é possível. Então, a gente entra no debate sobre possibilidades de ação e sobre essas possibilidades de ação seguirem os julgamentos. E como eu vou fazer esse balanceamento entre o que o que tem mais valor e o que tem menos valor. O autocontrole tem um papel empoderante, porque alguns vão colocar que como é que eu vou decidir, como é que eu vou entender que eu estou fazendo o julgamento certo? Porque eu posso mudar muito bem de ação, de decisão, e a que eu abandonei ser a melhor. O Davidson responde da mesma forma. Quando você souber o que é um julgamento, o melhor julgamento, você não vai abandonar. Então, mas como é que ele realiza isso? Ele usa o condicional prima facie justamente para abolir essas questões e considerando todas as coisas. O prima facie é justamente para ter essa primeira impressão, então esse primeiro julgamento da ação é o que seria o melhor, mas também considerando todas as coisas seria no universo perfeito, entre aspas, aquilo que eu decidi vai ser a melhor. Então, mesmo dentro desse considerando todas as coisas, a acrasia é possível para o Davidson. Gente, eu estou um pouco rápido, estou um pouco acelerado, desculpa. O Davidson ele foi respondido de várias formas por vários autores e um desses autores que eu utilizo na minha dissertação é o George Ainsley, com Peak Economics, que ele fala justamente sobre isso, que ele defende que o Davidson em algum momento estava correto. Ele fala sobre isso, que a ação acrática é uma forma possível de ação, mas o Ainsley acredita que a acrasia é realizada por uma curva de desconto exponencial, né? Então, depende o quanto eu mantenho meu autocontrole em relação ao tempo e ao empenho de uma ação. Então, eu tenho duas atividades. Eu estava até brincando com o pessoal que está aqui comigo, que ontem à noite eu estava finalizando minha apresentação e eles falaram assim, vamos lá, vamos sair e vamos beber uma cerveja. Eu falei, olha, a atração é muito grande, mas eu prefiro terminar porque eu sei que essa ação de ir agora ao prazer vai impossibilitar que eu tenha a ação maior no futuro, né? Que no caso seria eu terminar minha apresentação minimamente. Então, eu até brinquei, eu falei, olha, essa é a minha explicação, desculpa, não seria essa a minha explicação, mas eu vou usar a minha própria dissertação para responder as questões da realidade. Então, seria justamente isso. O Ainsley, ele responde ao Aristóteles, ao Davidson, falando, olha, talvez a acrasia seja mais comum que a gente ache, e se a gente jogar a questão da acrasia do Davidson num gráfico, nós teremos isso. Então, talvez eu abandone a melhor alternativa, que no caso dependeria de mais tempo, pela questão mais rápida e de rápido acesso, ao invés de eu simplesmente ter julgado. Então, óbvio que tem algumas mudanças, tipo o condicional considerando todas as coisas, mas eu acho que é uma resposta possível e eu gosto muito dessas respostas que não joga o outro autor
numa masmorra e tenta dialogar de alguma forma, foi o que eu tentei fazer. E ao longo da minha pesquisa também, eu lembro que as primeiras leituras que eu fiz do Davidson era bem crítico, depois eu fui entendendo que essa forma de tomar a acrasia é mais uma forma educada e tentar retomar o tema do que qualquer outra coisa. Eu acho que minha apresentação é isso. Gostaria de pedir obrigado pela oportunidade e é isso. Muito bem, Bruno. Bela apresentação. Podemos abrir para as perguntas agora. Quem se candidata? Mariana. Muito obrigada, Samara e ambos Brunos, né? Samara, você lembrou que o Aristóteles é frequentemente invocado como um dos primeiros funcionalistas, né? Pelo pessoal da inteligência artificial, enfim. E, no entanto, o funcionalismo parece, até certo ponto, desprender, né, as entidades formais das entidades materiais, que é tudo que o helemorfismo não admite, né? Não quer, não se pode fazer, né? Na medida em que a tese central é em dissociabilidade matéria e forma, né? Então, eu queria, se você pudesse explicar um pouquinho essa dificuldade na sua perspectiva mais contemporânea do helemorfismo. E para o segundo Bruno, se eu puder fazer uma pergunta rápida também, você acabou não caracterizando a acrasia na sua apresentação. Como é que você entende, assim, porque, digamos, o não reconhecimento da autoridade e o sentido comum do conceito, né? Mas em Aristóteles o conceito é mais sofisticado do que isso. Você podia esclarecer um pouquinho, então, o que você está entendendo por acrasia, e parabéns pelas 3 apresentações. Obrigada. Então, eu acho que não é indissociável, não, igual você disse, Mariana, porque é esse que muita gente aponta como contraditório, né? Porque se no Platão há essa separação, o Aristóteles também entende que a forma ela tá na matéria, mas ela também é captada de forma inteligível, digamos, porque quando eu sei o que é para fazer com tal coisa, a função de tal coisa, isso é uma captação, isso é uma apreensão inteligível, né? Não é. Então há essa indissociabilidade. Não é à toa que o Aristóteles também escreve que a percepção é captar a forma sem a matéria. Então, quer dizer, há sim essa indissociabilidade. Respondi? É claro que eu conceitualmente posso diferenciá-las, mas ontologicamente me parece que a questão é um pouquinho mais complexa, mas fica para depois, uma outra hora a gente pode discutir um pouquinho mais. Sobre a minha pergunta, eu gosto de responder essa questão, meus orientadores já fizeram essa pergunta para mim, sobre a incontinência, quando o Aristóteles vai falar justamente sobre a classificação do que é um incontinente, que é aquele indivíduo que julga a melhor ação a se fazer, mas a abandona devido a alguma influência, né? Então, eu lembro de uma das passagens que ele compara justamente com o intemperante, que é aquele indivíduo que se entrega, ele não julga, né? É aquele indivíduo
que não tem a posse do julgamento racional. Então, o acrático seria um indivíduo que em algum momento tem posse do julgamento racional sobre a melhor opção, no caso a opção A, mas opta por B devido a alguma influência. Então, eu acho que essa é uma definição mais rápida. E o meu entendimento de acrasia vai bem nesse contexto, mas eu não compro a noção de racionalidade. Eu acho que a noção de acrasia ela tem que absorver algum nível, ou a gente fazer uma gradação sobre níveis de racionalidade ou níveis de consciência, para que haja um debate, eu acho que até para acompanhar algumas questões da ciência cognitiva, que falam sobre decisão, sobre emoções, sobre por que decidimos e afim. Ok. Bruno, quer fazer uma pergunta? Sim. Eu queria fazer uma pergunta para o meu xará. Esse tema também é um tema que eu gosto muito também, sempre... Nunca me aprofundei muito sobre o tema da acrasia, assim, em termos de literatura, mas sempre pensei muito sobre, assim, sempre fiquei muito curioso. E você já tentou abordar ele ali, pelo menos na explicação do Davidson, de um ponto de vista de, olha, nós julgamos uma ação como a mais racional, temos todas as razões para fazê-la, etc., e não fazemos. Então, parece que uma possível explicação seria algum problema na racionalidade, algo do tipo. Mas eu fico pensando se o problema talvez não esteja na motivação, entende? Alguma concepção, parece que talvez o que esteja faltando na explicação seja, olha, por que o agente tem todas as razões para fazer X e não faz? A minha pergunta talvez não seja o que faz com que ele não faça, mas por que ele não age de acordo com isso? Ou o que está faltando? Que tipo de conceito de desejo a gente pode utilizar? Porque em Aristóteles mesmo, se eu me lembro bem, Aristóteles usa um conceito de desejo mais que normalmente os intelectualistas usam, assim, né? Nós desejamos tudo aquilo que aparece como bom para nós, né? Então, se a gente, dentro desse conceito de desejo, se a gente julga uma coisa, tem todas as razões para fazê-la, né, do ponto de vista de uma racionalidade prática, né, e identificamos aquilo como bom, dentro desse esquema conceitual, não teria espaço para você não desejar aquilo. Se você deseja tudo aquilo que te aparece como bom, você identifica uma coisa como boa, você tem que desejar fazê-lo. Você tem que necessariamente fazê-lo, mas justamente é isso que não acontece. Eu fico pensando, então, se talvez a resposta, o caminho, não seja pensar alguma concepção de desejo diferente. Alguma concepção de desejo que não faça um link direto entre desejo e juízo, ou desejo e juízo moral, ou alguma coisa do tipo. Né? Uma concepção, algo de intermediário existente entre o desejo e o juízo, né? Que possibilitasse, não sei, esse caminho. Outra questão também que eu tenho curiosidade é que a acrasia sempre me pareceu uma manifestação conceitual da depressão, por exemplo, entendeu? Quando a gente pensa na depressão quanto uma coisa, uma definição clínica, assim, ou os efeitos da depressão, a gente sempre identifica ela como justamente isso, o sujeito que sabe o que é melhor para ele, sabe o que deve fazer, tem todas as razões para fazê-lo, mas não faz. Isso eu acho que se conecta um pouco com a minha pergunta do desejo, que parece que a depressão, o problema justamente está na motivação também, né? Se tu não pensa também que esse caminho, o caminho de uma filosofia da psiquiatria ou alguma definição de depressão, não sei, por esse caminho também a gente pudesse encontrar o que está faltando no desejo, entendeu? Claro, a gente precisaria juntar as duas coisas, precisaria de uma definição de depressão e que tipo de paralelo conceitual, né, a gente teria na definição de depressão em termos de desejo e tal, para encontrar o que está faltando, o que está dando de errado, entendeu? Então, eu penso, se tu não concorda, que talvez um caminho fosse pensar a acrasia em termos de um problema de motivação, algo do tipo. Sim, eu abordo isso na minha dissertação, tanto na literatura filosófica como em outras vias que não sejam só filosóficas, que é engraçado, eu tentei fazer isso de forma gradual, né? Olha, quando o autor vai colocando, né? Então, tipo, surge uma nova literatura que debate a acrasia a partir de uma perspectiva do desejo. Olha, será que o desejo não tem um papel além de simplesmente virar a moeda da decisão, né? Tipo, a pessoa é incumbida de um desejo e ela, de forma impulsiva,
mas como uma dimensão que atua em níveis, né, que vão influenciar o processo de decisão. Então, eu tenho sim esse interesse, eu concordo também contigo, né, porque uma das respostas, não a resposta, mas também continua uma pergunta para mim, porque eu preciso fundamentar melhor essa questão dos desejos. Então, eu concordo contigo que é mais uma dimensão que atua, né? Não é somente a questão de manter ou não a razão, né? Quais são as outras dimensões que atuam? Então, eu também trabalhei com a questão do tempo, também trabalhei com outras questões, outras dimensões que atuam no processo de decisão acrática, né? Da decisão acrática, né? Porque senão também ia ficar um projeto fora de possibilidade. Então, também eu acho que eu estou de acordo contigo. Sofia, por favor. Muito obrigada pelas apresentações. Eu, às vezes, leciono sobre Aristóteles, mas eu não sei até que ponto ele continua tendo alguma razão no que ele diz. Quer dizer, existem muitas posições hoje panteístas, né, panpsiquistas, que estão tentando recuperar Aristóteles, né? Mas, enfim, vou me abster de olhar isso agora. Eu queria que o Bruno Braga me esclarecesse eu não entendi por que quando não há ruído, nós temos algum tipo de experiência de ruído. Desculpa eu fixar nisso aí, mas o que tu queres dizer com isso? Porque talvez a gente mantenha o nosso estado de atenção, né? Nós mantemos estados de atenção multimodais. Alguns deles a gente poderia dizer, bom, agora eu estou numa espécie de silêncio, mas o que tu querias dizer? Desculpa ser tão pontual no que... Talvez tu consigas ligar com as tuas conclusões. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada pelas apresentações e pelas reflexões. E que bom, viu, Bruno Moura, que tu está questionando os conceitos filosóficos a partir das ciências cognitivas. Eu acho muito importante isso. Responder rapidinho. Assim, o objetivo ali do tratamento daquele paralelismo que eu fiz entre experiência sonora e experiência prazerosa é que, normalmente, teorias fenomenológicas do prazer, elas têm um certo problema, uma certa dificuldade, né? Como toda teoria fenomenológica tem, em oferecer definições de conceitos, né? Em termos fenomenológicos. Tipo, teorias do prazer, que definem o prazer, ou analisam o prazer em termos de uma sensação, tem muita dificuldade em explicar exatamente o que é essa fenomenologia do prazer, o que é essa sensação, quais são as características dela, etc. Né? Justamente porque a gente está num âmbito aqui das experiências que é muito difícil definir, né? E analisar. Então, muitos desses autores fazem analogias, propõem analogias com outras esferas da percepção, etc., para tentar entender como funciona, digamos assim, conceitualmente e do ponto de vista da linguagem também, cada um desses conceitos, né? Então, o que o Kagan propõe é uma analogia entre experiência prazerosa e experiência sonora. Então, o que eu tentei mostrar ali é que, numa experiência sonora, quando ela tem o seu volume reduzido ao zero, o que eu quis dizer é que, sim, a gente tem um silêncio. Isso eu concordo. A gente tem um silêncio, uma ausência de som, uma ausência de ondas acústicas, etc. No entanto, mesmo assim, ainda faz sentido utilizar o predicado sonoro aqui. Ele tem duas possíveis interpretações dos significados. A gente pode dizer experiência sonora como experiência tal como você quis dizer, por exemplo, existência de som, existência de ruído. A experiência sonora é uma experiência que existe ruído, uma experiência que existem ondas acústicas, né, por aí, em espaço-tempo. Agora, tem um segundo sentido de sonoro
que é o mero contexto, o mero significado contextual, que é quando a gente fala de sonoro, a gente está falando de coisas que são relativas a um contexto auditivo, e não necessariamente precisa existir som. Então, por exemplo, o silêncio, o termo silêncio, ele é usado para quê? Para definir uma ausência de som, e não uma ausência de uma outra coisa, por exemplo, não é uma ausência de tato, uma ausência de cheiro. A gente usa outros termos para definir a ausência dessas coisas. Então, o silêncio ainda seria, dentro de uma interpretação conceitual de sonoro em termos de relativo ao contexto auditivo, experiência silenciosa nada mais é do que uma experiência sonora, se a gente entender por sonoro relativo ao contexto auditivo, até porque silêncio é uma ausência de som, né? E, ao meu ver, faz sentido, porque a gente usa eu não, pelo menos intuitivamente, para mim, parece que a gente usa esse significado de sonoro no dia a dia, não só como existência de som, mas a gente diz, olha, a gente está num ambiente silencioso, etc. Mas, olha, esse ambiente silencioso, ele ainda é um contexto sonoro, ele não é um contexto de outra coisa, entendeu? Eu sei que pode ser que seja um pouco de forçação de barra aqui de filósofo, né, de redescrição de conceitos, mas eu tentei usar isso para mostrar que dentro de um ponto de vista do som, ainda faz sentido tu ter uma experiência qualificada, com algum tipo de qualificação, enquanto que no prazer, na experiência prazerosa, quando ela chega ao volume, quando ela chega ao nível 0 de intensidade, ela perde a predicação de ser prazerosa, ela fica somente uma experiência sem qualquer qualificação. E isso seria uma desanalogia, digamos assim, porque ainda existiria algo de... na experiência prazerosa, não existiria nada, além da pura experiência, e na experiência sonora ainda existiria algo algum tipo de... algo ontologicamente definido, talvez, né? Mas eu também concordo, assim, e sei que é um pouco discutível, assim, né, essa ideia de sonoro, silêncio enquanto de fato som, né? Mas mesmo assim, mesmo se esse argumento não funcionasse, eu poderia dizer que no caso da experiência prazerosa, quando ela chega a 0, a gente só tem uma experiência sem mais nada. Mas numa experiência sonora, a gente tem uma experiência silenciosa, por exemplo. Se a gente não quiser usar o predicado sonoro, a gente pode utilizar. A gente tem uma experiência silenciosa. E aí, isso ainda é uma desanalogia, porque ainda é uma experiência mais algum elemento ontologicamente constitutivo do que na experiência prazerosa tu não tem. E claro, aí tu vai entrar num debate sobre se a ausência de som é ontologicamente constitutiva, né? Ou se a ausência de som, ou se o silêncio é só uma experiência fenomenológica, mas em todos esses sentidos, ainda mesmo que o silêncio constituído puramente fenomenologicamente, ainda dá para falar que tu tem uma experiência sonora, ou uma experiência silenciosa, uma experiência alguma coisa, que no caso do prazer tu não tem, tu só tem uma experiência mais nada, entendeu? Uma experiência sem qualificação. Então, essa discussão era mais ou menos o ponto da minha desanalogia, na verdade. Esse era o ponto do argumento. Obrigada. Samara, por favor. Oi. Gostei da observação da Sofia, de muitos trazerem um Aristóteles para um panpsiquismo, e é isso talvez mesmo a intuição dela, só que, e é esse o ponto talvez de perceber, então, o que o ser humano tem de diferente de outros seres vivos que seria um mental diferenciado. E aí talvez só vou jogar a lenha mais na fogueira e talvez a descrição de homem racional já é uma tentativa. Considerações, que eu fico já é uma tentativa de identificar essa diferença, mas ao mesmo tempo é supervalorizar demais a racionalidade, igual o trabalho do Bruno aí. Talvez a acrasia mostra realmente que a racionalidade é um esforço que a gente tem que ter. Não sei até que ponto. Tem gente que já está até defendendo que a definição de seres racionais é errada, né? Tipo assim, a gente a gente nem é ser racional, a gente é muito mais irracional do que racional. Não sei, é só isso que eu queria falar. Mas aí para o Bruno,
para o outro Bruno Botelho, eu queria perguntar por que ele falou que o prazer é uma experiência heurística. O que ele está entendendo como heurístico aí? E por que ele falou também que a fenomenologia do Kagan, né? Falha. O Kagan. Kagan. Kagan fica péssimo. Também é isso. Obrigada, gente. Heurístico, assim, no sentido... Quando você estabelece condições para alguma coisa, por exemplo, no caso da experiência prazerosa, você tem condições constitutivas e condições epistemológicas. Né? Eu também, em alguns autores, usam o termo heurístico aqui para Mas esse tipo de heurístico condição. não é o que parece ser verdadeiro e não é? Então, exatamente, só que no sentido de constitutivo e indicativo. Seria mais ou menos ontologicamente constitutivo e aquilo que é meramente uma indicação de que você está conhecendo um determinado fenômeno. Então, por exemplo, quando você tem uma condições necessárias e suficientes para uma experiência prazerosa, né? Aí você estabelece algumas condições. Você pode estabelecer condições ontológicas, que são o quê? São aqueles elementos ou propriedades que são constitutivos ontologicamente, ou seja, são propriedades que fazem com que um determinado objeto se torne aquilo que ele é, né? E a gente tem condições epistemológicas, né? Ou heurísticas, nesse sentido, que são condições que, quando elas ocorrem, elas te indicam, ou como um sintoma, sabe? Elas te indicam que uma determinada coisa está ocorrendo, mas elas não são elas mesmas uma propriedade que faz com que o objeto seja aquilo que ele é. Então, por exemplo, o que ele chama de desejo enquanto condição heurística é tipo, quando você tem um determinado desejo, uma determinada intensidade pelo prazer, você sabe, você descobre através disso que você está tendo uma experiência prazerosa, entendeu? Mas porque o desejo é causado pela experiência prazerosa na grande maioria das vezes. Então, quando você tem um desejo, você usa isso como um indicador de que você está tendo uma experiência prazerosa. Mas o desejo ele não é uma propriedade constitutiva da experiência prazerosa, como se ele fosse uma propriedade, né, que faz com que o prazer seja aquilo que ele é. Essa seria a diferença. Entendi, obrigada. Valeu. Mais perguntas? Bruno Botelho. A intensidade é alguma coisa que remete ao tempo, porque ela vai aumentando ou diminuindo no tempo. Você menciona modelos fenomenológicos desde Husserl, mas antes, já Brentano, C.D. Broad, William James, tentaram organizar, mostrar como a experiência sensorial é organizada temporalmente. Isso culmina com Husserl, e depois Merleau-Ponty, com o modelo da retenção e da proteção. Quando você sente uma dor, aparentemente uma dor, um prazer, como o orgasmo, por exemplo, uma experiência sensorial prazerosa, por excelência, aí você sente a intensidade subir, até uma apoteose, e depois tudo o efeito desaparece praticamente. Mas nesta sequência temporal, parece que há esse movimento de retenção-proteção. E que o modelo se aplica, ele foi praticamente sempre usado para... o exemplo padrão é a audição de uma melodia, né? Mas parece que isso se aplica também nos casos de intensidade nas experiências sensoriais. Que se não tivesse
estrutura atuando de intenção-proteção, parece que a experiência sensorial poderia ser um caos, né? Ela não teria essa consistência, né? A ideia de continuidade que está aqui também em jogo. Então, quando você pensa em modelos fenomenológicos, são esses recursos que você tem em mente? Obrigado pela consideração, por toda a retrospectiva, porque eu realmente eu tenho muito interesse pela tradição fenomenológica, assim, que remonta a esses autores, mas nessas discussões sobre a natureza do prazer, normalmente se usa o conceito fenomenológico de uma maneira mais geral, assim, né, mais ampla, como quando você está falando de sensações ou qualquer coisa parecida, você está falando de fenomenologia, né? Então, realmente queria me aprofundar mais nessa tradição, mas por enquanto ainda não tive tempo. Mas, assim, quando a gente fala em... O aspecto temporal é um aspecto que eu nunca tinha parado para pensar muito. E, de fato, quando a gente lê os hedonistas em geral, todos os autores que tratam a natureza do prazer em termos fenomenológicos, quase nunca é discutido esse aspecto da oscilação temporal, né, de como a intensidade ela pode ir modificando os seus valores, né, de acordo com o tempo, e como isso tem uma implicação na motivação do sujeito de um tempo. É como se normalmente se dissesse assim, o sujeito deseja prazer intrinsecamente. Então, tudo que ele faz motivado para buscar essa sensação, né, que ele espera. E aí, quando o sujeito identifica uma determinada experiência prazerosa, ele necessariamente se move em direção a ela sempre da mesma forma. E é interessante esse aspecto temporal, porque isso demonstra que realmente não é assim, né? Às vezes nós nos sentimos mais motivados, menos motivados, ou as ações são mais intensas de acordo com o grau de intensidade da motivação. Outros aspectos interessantes também por que nós nos motivamos mais a executar ações que causam prazer quando o prazer está mais perto de nós temporalmente. Por exemplo, quando você tem um objetivo muito distante do tempo, né? Muito distante temporalmente ao que é prazeroso para você, aquilo te motiva muito menos do que se você tem um determinado objetivo prazeroso a curto prazo, né? Também é um aspecto temporal interessante, né, sobre isso. Eu tenho a partir dessa discussão sobre o tempo e os aspectos temporais da fenomenologia, eu tenho tido algumas ideias assim de pensar um modelo fenomenológico que fosse definir o prazer em termos de alteração na nossa percepção temporal. Isso é um modelo que eu ando pensando, assim, está muito, né, uma proto-ideia, assim, mas eu tenho pensando que um elemento que acontece muito, uma característica que acontece muito das experiências prazerosas, é que quando a gente está inserido numa experiência prazerosa, a nossa percepção de tempo ela se altera. Por exemplo, dependendo da nossa imersão, né, com relação à experiência, algumas experiências prazerosas elas fazem com que o tempo passe mais devagar para nós, né? Ou seja, a gente tem uma percepção alterada do tempo mesmo daquela experiência. Isso tudo tem a ver também com atenção, imersão e esse grau de... Quando nós mesmos falamos, se estamos fazendo uma coisa prazerosa, aquilo parece que o tempo faz passar mais rápido, né? Então, eu ando pensando nessas características para pensar uma definição de prazer que pudesse ir para esse lado, de pensar assim, uma experiência prazerosa seria aquela experiência que altera, de alguma maneira, a nossa percepção temporal sobre ela mesma, né? E aí a gente conseguiria distinguir prazer de dor, por exemplo, com isso. A gente poderia, né, falar, o prazer acelera a percepção temporal, a dor diminui a percepção temporal, né? Faz com que os objetos pareçam demorar mais, né? As experiências demorar mais a ocorrer para nós, né? E o único problema dessa que eu vejo de logo de cara dessa ideia é que ela dificulta um pouco a determinação da valência do prazer e da dor, né? Porque simplesmente alterar nossa percepção temporal para mais ou para menos não parece ter algo de positivo ou negativo em si mesmo, né? E isso parece dificultar um pouco a ideia de que tudo que é prazeroso é positivo, doloroso é negativo, e isso gera problemas também para o desejo, para a aversão, né? Mas é uma ideia que eu tenho trabalhado, assim, que eu tenho pensado, ainda está só na cabeça por enquanto, mas quando você falou dos aspectos temporais, assim, me lembrou. E eu acho que sim, eu acho que uma via para pensar essas questões sobre a fenomenologia do prazer é muito interessante sobre isso,
que eu acho que é muito deixado de lado, o aspecto temporal, de fato, das sensações, da mutação das sensações ao longo do tempo, né, e etc. Então, obrigado pelas considerações. Ok, Bruno. Marco Aurélio, que já vai falar na outra. Então, uma pergunta bem curtinha, se for possível. O comentário bem curto aqui, eu sei que a Ok. sessão já está avançada aqui. Fazer uma Só pequena pausa. Então. sim, comentário para o Bruno Botelho, não o outro Bruno que é me orientando. Aliás, eu gostei da sua apresentação, Bruno Miranda de Moura. O Bruno Botelho, você faz o doutorado na UFMG, você faz com o Léo, com o Leonardo? Sim, eu faço com o Leonardo Ribeiro. Eu imaginei vendo o tema. O que na verdade, eu queria só fazer um comentário. O André Leclerc acabou de falar uma série de coisas, e ele é um cara que conhece muito bem essa tradição fenomenológica e essa história aí dessa questão, como ele... eu não vou usar aqui, ficar fazendo enfim, tecendo aí comentários eruditos sobre a origem da coisa, mas só um ponto me chamou a atenção, que tem a ver com ontologia, né, de ausências, que é sempre uma questão meio complicada. Esse povo fica falando que é buraco, enfim, eu sei falando que é silêncio, né? E inclusive o Ernesto, né, que seu professor no FMG, foi o meu orientador. Ele até tem um texto que ele escreveu sobre ontologia dessas coisas, né, buracos e tal. Mas no caso do silêncio, ele pode ser entendido também como intervalo. Então, uma pergunta que talvez eu faria para você é o seguinte: se você, claro, está numa dimensão que você pode mensurar agora grandeza, né, com valores ali, intensidade, mais ou menos, por exemplo, volume, né, nessa dimensão, e aí você tem o zero ali, que seria o não, sabe, valor nessa escala, né, ele, evidentemente que nessa escala, se você tem tempo, como ele diz, digamos, aí de repente intervalo sem, sabe, e novo momento com barulho, esse negócio seria basicamente o buraco, que é o silêncio, mas o silêncio seria um intervalo entre momentos em que você tem essa grandeza. Essa é a experiência do intervalo. Eu fico me perguntando se um surdo de nascença, ele experiencia o silêncio a vida toda, ele não experiencia nada, sabe? Então, se ele nunca ouviu um som, parece que ele não tem a experiência do silêncio também, sabe? Então, ela não é simplesmente você estar no zero do volume, sabe? Mas esse seria um primeiro ponto, porque eu acho que tem a ver. E a segunda coisa é a analogia que você faz com a questão do prazer, quando você diz que o prazer é como se ele chegasse no zero, mas ele descesse mais. Aí ele vira desprazer, aí começa a dor, sei lá o que vem de ruim aí, sabe? Depois na sua escala, sabe? Mas é claro que ao fazer essas analogias, né, de grandeza, você poderia pegar outras grandezas, sabe, que medem outras coisas, por exemplo, calor e frio. Calor e frio, assim, tem uma hora que não é nem calor nem frio, tem uma outra hora que começa a virar frio, sabe? Esse ponto também seria uma espécie de ponto zero, mas essa é uma grandeza que mede uma propriedade física, sabe? Mas que tem o negativo, digamos, sabe? Então, você poderia fazer analogia com outras coisas, né? Nem toda grandeza tem esse comportamento, né? Mas, enfim, é só esses dois comentários mesmo. Eu gostei do seu trabalho, viu, Bruno? Parabéns aos outros também. Eu vou responder rapidinho, né? Porque o tempo está curto. Mas, assim, não, muito obrigado pela questão. É um ponto... Eu sabia, assim, que quando eu estivesse pensando nessas analogias, quando eu estava pensando sobre elas, eu toda hora ficava intrigado, assim, com relação intuitivamente, assim, ao que cada conceito representava e significava. Quando você falou do surdo, por exemplo, uma das questões que me surgiu também na hora foi pensar o seguinte: bom, tá, quando a experiência sonora chega a zero, o meu argumento foi que ela continua sendo uma experiência sonora, né, relativa ao contexto. Mas aí a gente poderia pensar, tá, mas poderia ser então uma experiência silenciosa, né, para manter ainda a experiência mais algum predicado, né? Aí eu tenho um artigo, né, que eu estou escrevendo sobre isso, e sobre essa crítica, e uma das objeções que eu tentei prever, assim, foi justamente que se alguém perguntasse, olha, e se alguém dissesse que uma experiência, se o silêncio não tem uma ontologia própria, o que eu diria, né? Aí o meu argumento foi, bom, a gente pode pensar o silêncio tendo uma experiência puramente fenomenológica, né? Ainda, para salvar a ideia. Mas aí depois um próximo contra-argumento foi mesmo esse que você foi nessa direção. Olha,
Mas alguém poderia objetar que o silêncio fenomenologicamente constituído, ou não ontologicamente constituído, é só uma experiência. Não é uma experiência de nada, né? Como é o caso do surdo que você mencionou. Será que, se uma experiência silenciosa, sem ontologia, só fenomenologicamente constituída, é ainda uma experiência? Não é só um nome que a gente está dando para uma coisa, né, que, na verdade, não seria nada? E aí o caso do surdo que você mencionou agora me fez pensar realmente que talvez a gente poderia chegar até esse nível e talvez dizer, olha, talvez não seja experiência nenhuma, né? Então, realmente, se chegar a esse ponto, talvez eu tenha um problema na minha analogia, mas realmente eu vou pensar sobre isso. Mas realmente é um ponto interessante. O segundo ponto que você fez foi, né, de que existem outras analogias, né, que a gente pode fazer com outras grandezas. De fato, assim, o meu objetivo foi criticar a analogia dele, né, do Kagan especificamente. Mas, então, assim, foi tentar mostrar que o modelo dele, tipo assim, a explicação dele é essa, né? Então, a explicação dele, para mim, sofreria de alguns problemas. Claro, a gente poderia pensar outras analogias e talvez tentar salvar a teoria dele, mas, ao meu ver, tipo, o segundo argumento que eu tentei dar, né, a teoria dele cairia no modelo puramente fenomenológico. Como eu disse, não tem problema, né? Pelo contrário, é o modelo que eu defendo, mas talvez, se a gente pensasse essas outras analogias, a gente poderia... Mas é que eu acho que existem analogias melhores já, entendeu? Assim, mas realmente, o próprio Kagan poderia responder e dizer, olha, eu tenho uma analogia melhor, isso não é um problema nenhum para minha teoria, eu posso te dar uma outra analogia e pronto, está respondido. Mas, assim, eu acho que já tem analogias melhores, assim, ou também um argumento que eu tenho utilizado para defender esse ponto, que é uma crítica às teorias fenomenológicas, de que elas são pouco explanatórias, né? Um ponto que eu tenho utilizado é tentar subverter isso, é dizer o seguinte, olha, talvez isso não seja um problema, talvez seja um ponto positivo das teorias fenomenológicas, porque intuitivamente, muitas vezes a gente pensa que uma definição de prazer, o que ela tem que ser é justamente simples, justamente que ela tenha que definir o prazer, porque intuitivamente nós consideramos que o prazer é um termo básico, extremamente simples e difícil de ser definido. Então, talvez uma teoria que proponha o prazer, ou defina o prazer em termos de algo que não pode ser muito definido, como um fenômeno, uma fenomenologia, talvez seja o ponto positivo da teoria, não negativo, porque justamente talvez é isso que se esperasse de uma teoria do prazer correto, entendeu? Esse é o argumento que eu tenho dado também, né, em favor dessa falta de explicação. Talvez a gente não precise dar analogias. Talvez seja melhor simplesmente aceitar que é difícil mesmo explicar e que isso talvez seja um ponto positivo, não negativo da teoria. Mas muito obrigado aí pelas questões. Muito bom. Muito bem, Bruno. Se queremos fazer uma pausa de 2 ou 3 minutos, a gente deve fazê-la agora. Então, eu agradeço muito Bruno e Samara pelas exposições. Tivemos boas interações filosóficas, foi positivo, e vamos então parar aqui, fazer uma breve pausa e voltar com uma mesa sobre que tem o tema linguagem e nativismo. Então, até já. Muito obrigado.